Olha aí, título de hoje, oração. Eu quero antes convidar você para nós fazermos uma oração, tá bom? Quero te convidar para fechar os olhos. Por que que nós fechamos os olhos? Você pode se perguntar, né? É possível fazer oração de olhos abertos? Sim, tá? Às vezes você vai estar em algum lugar que não dá para fechar os olhos, mas você pode falar com Deus de qualquer maneira. Nós fechamos os olhos por uma atitude de respeito, quando é possível, e para que nada venha nos distrair, para que a nossa atenção esteja unicamente nas palavras da oração. Então, eu convido você para fechar os olhos nesse momento e nós orarmos juntos, tá? Então, feche seus olhos que eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, que bom, Senhor, que chegou mais uma noite para estudarmos a tua palavra. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama. E agora, bom Pai, o nosso pedido é que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está nessa sala de Zoom, assistindo esse estudo. Vamos abrir a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, que ela fale ao nosso coração. Por favor, Senhor, alivia a nossa mente do estresse, da ansiedade, e que possamos sentir a presença do Senhor nesses momentos. É o que pedimos por Jesus. Amém. Vamos lá. Oração. Você sabe que é, essa história de telefone, celular, são invenções atuais e parece que a gente não vive sem ele, né? Conseguir falar com uma pessoa que está num local distante. Mas Deus já criou uma forma de contato conosco muito mais antiga e ela é muito mais eficaz até mesmo que um telefone, que é a oração. Imagine só, estamos aqui na Terra e nós podemos falar com Deus. É um privilégio, você vai ver, é uma fonte de poder a oração, é uma fonte de paz, é uma fonte de sabedoria e que muitas vezes a humanidade, e que a humanidade, na verdade, não tem usufruído desse privilégio que é a oração, tá? A oração, essa é uma definição para a oração, dentre muitas, nós vamos ver algumas hoje. A oração é a respiração da alma. Nós, seres vivos, seres humanos, precisamos respirar. Se não respiramos, morremos, né? Uma vez eu vi um bombeiro falando que a regra é mais ou menos assim: são 30 dias sem comer, que o ser humano aguenta, 3 dias sem beber água e 3 minutos sem respirar. Isso é uma regra geral, né? Tem gente que aguenta mais, aguenta menos, mas a respiração, em poucos minutos que nós ficarmos sem ela, nós já morremos. A oração é comparada com a respiração da alma, tá bom? A oração é o que nos conecta com Deus, por isso nós temos que estar sempre em oração. Bem, então já vamos responder essa pergunta aqui tão importante. O que é a oração? Abra sua Bíblia lá em Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, versículo 8. O Salmo está no meio da Bíblia, se você abrir aí, mas vai abrir, cair mais ou menos aí no livro de Salmos já, se você abrir no meio da sua Bíblia, tá? Salmo 62, no versículo 8, fala alguma coisa para nos ajudar a essa resposta. O que é a oração? Salmo 62, verso 8. Será que todos já encontraram? Salmo 62, verso 8. Estou vendo ainda algumas pessoas procurando. Pode encontrar tranquilo, sem pressa. Achou, Daniele? Sim, que bom. Temos algum voluntário para oração? Opa, estou vendo o Gabriel aqui, ainda não tinha cumprimentado o Gabriel. Boa noite. Alguém encontrou, gostaria de ler para nós? Salmo 62, verso 8. O Cássio levantou a mãozinha. Pode ler, Cássio. Vamos ver se a sua internet vai estar boa hoje, hein, Cássio? Vamos ver. Parece que está boa. 62, verso 8. Confiem nele em todo tempo, o, o povo. Derrame diante dele o seu coração.
Deus é o nosso refúgio. Olha que interessante. Então, no centro desse verso está uma expressão assim: derramai perante ele o vosso coração. Então, respondendo à perguntinha, o que é a oração? É derramar diante de Deus o nosso coração. É falar com Deus, como se fala com uma outra pessoa, com um amigo. Nós vamos ver algumas definições. É falar sinceramente com Deus. Mas, Eliselton, eu posso fazer uma oração de cor, decorada, sempre a mesma? Olha, não tem nada errado de fazer oração de cor, tá bom? Por exemplo, recitar a oração que o Senhor nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso, não é errado. Quando você repete uma oração, nós chamamos mais que isso é uma reza, né? Você está repetindo algo pronto. Mas a definição de oração é você falar com Deus nas suas palavras, o que você está sentindo, falar os seus agradecimentos, fazer os seus pedidos, é falar com Deus abertamente. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: olha, eu não oro porque eu não sei fazer a oração. Na verdade, essa pessoa não tinha entendido ainda o que é uma oração. Porque oração é simplesmente falar com Deus. Percebe? É falar. Por exemplo, eu agora na hora de dormir vou fazer uma oração. Eu posso falar com Deus tudo que aconteceu no meu dia. Tô com uma preocupação para o dia seguinte. Eu falo, Senhor, cuida desse problema para mim, me ajuda a dormir, descansar e que amanhã isso se resolva. Sabe? É falar com Deus, como se fala com um amigo. Com sinceridade. Há pessoas que agradecem, agradecem, dizem que teve um dia bom, mas o dia não foi bom. Não, não é correto. É falar com Deus exatamente o que você está sentindo, tá? Inclusive, uma técnica muito boa. Se eu quero que você saia hoje desse estudo com vontade de fazer oração, tá bom? Quando você está um pouco deprimido, chateado, que acontece com todos nós, né? Todos nós. Nossa vida é assim. Procure ajoelhar e falar com Deus o que você está sentindo. Sabe como nós fazemos com psicólogo? São profissionais maravilhosos e que nós precisamos deles. Mas faça o mesmo com Deus. Ajoelhe e comece a falar: Senhor, hoje eu estou triste. Eu tenho uma angústia aqui no meu coração, Senhor, que eu nem sei explicar por que direito. Estou com vontade de chorar, acontecendo isso, isso, isso. Me ajuda, bom Pai. Limpa o meu coração. Se for necessário, até chora um pouquinho ali ajoelhado, sabe? Falando com Deus. Isso vai lavar a sua alma. Eu te garanto que você vai se levantar muito melhor, tá? Porque a própria Bíblia diz, nós acabamos de ler o Salmo 62, verso 8: derramar perante Deus o nosso coração. Isso é oração, tá? Olha outra definição aqui. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, tá? Como alguém que está do seu lado. Não fale com Deus como alguém que está distante, mas como alguém que está próximo. E quanto mais você orar, mais você vai querer orar. Lembra que a oração é como a respiração para a alma, né? Então, quanto mais nós fazemos, mais nós oramos, mais nós nos sentimos bem e mais vamos querer continuar orando, tá? Faz muito bem. Agora, a Bíblia traz alguns conselhos para nós de como nós devemos orar, tá? Então, eu quero que você capte essa ideia para que a sua oração seja melhor ainda, a sua experiência de oração. Então, como devemos orar? Abra lá em Mateus capítulo 6. Lembra onde está Mateus? O primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 6. Estas são as palavras de Jesus nos ensinando exatamente como orar. Mateus 6, verso 6. Deixa eu ver se todos acharam. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tem algum voluntário que gostaria de orar? Posso ser eu, Eliselton? Pode, deixa eu só ver, eu estava vendo as mensagens aqui, eu perdi quem chamou. Foi o José Carlos? Isso, sim, foi eu. Ótimo, Mateus 6, verso 6, José.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te, res- te recompensará publicamente. Olha que coisa interessante. Muito obrigado, José Carlos. Jesus está nos ensinando aqui, ó. Tu, porém, quando orares, é uma informação exatamente sobre oração. Entra onde? No teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai. Olha, definição importantíssima aqui. Deus é nosso pai. Bom, não precisamos ter medo dele. Jesus está falando. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. O que Jesus está querendo dizer com esse texto? É importante orações em público, como eu fiz agora há pouco, uma oração por todos nós, isso é importante. Mas é mais importante ainda a oração particular, que é o seu próprio relacionamento com Deus, tá? Por isso que ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali, sem pressa, no silêncio do seu quarto, fale com Deus, tá bom? Então essa é uma dica muito importante. Algumas pessoas têm até o costume de ter em casa um cantinho da oração, um lugar que ele costuma orar, tá bom? Isso é muito válido. Mas a ideia do texto é sempre você ter um lugar calmo, em silêncio, para você abrir o coração e falar com Deus. Temos mais um texto aqui do Evangelho de João. Estamos em Mateus, então vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versos 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14. Temos algum voluntário? Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14. Algum voluntário para a leitura? Irmã Jô, pode ler. Pode já abrir o microfone. Isso. Ok. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguém aqui ainda procurando. Eu acho que todos encontraram. Então, pode ler, irmã Jô. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que interessante, muito obrigado, irmã Jô. Em dois versículos consecutivos, seguidos, Jesus fala assim, ó, tudo quanto pedirdes em nome de quem? Em meu nome, ele disse, isso eu farei. Depois, isso está no verso 13, depois no verso 14 de novo, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, como é que faz uma oração? Uma boa técnica de oração, tá? Você já reparou que no final da oração eu sempre falo assim, em nome de Jesus? No final da oração, nós temos o costume de dizer, e esse pedido nós o fazemos em nome de Jesus, ou termina sempre em nome de Jesus, porque é o próprio Jesus que falou que deve ser assim. Tudo quanto pedirdes em meu nome, percebe? Jesus é o nosso representante. Ele que nasceu como um ser humano, ele que morreu em nosso lugar e nos representa no céu. Por isso, o nosso pedido é para Deus, o Pai, lembra? Pedir para o Pai, mas no final, em nome de Jesus. Essa é a técnica correta que a Bíblia apresenta para nós, porque nós pedimos a Deus, o Pai, que é nosso Pai, Jesus acabou de dizer isso, e em nome do Filho, porque ele é o nosso intercessor. Certo? Entendeu? Então, comece a treinar isso nas suas orações. Faça a oração, dirija a sua oração ao Pai, abra o coração, derrame o coração, e no finalzinho, Senhor, tudo isso eu estou pedindo e agradecendo, né, em nome de Jesus, tá bom? E diga um amém, porque isso é bíblico, tá? Tá na Bíblia que é assim que nós devemos fazer. Vamos lá. Agora, existe alguma posição ideal para orar? Será que o melhor é orar sentado, deitado, ajoelhado? Qual a melhor posição para a oração?
Ainda nos evangelhos, estamos aqui em João, né? Só voltar algumas páginas já vai chegar em Lucas, tá? Vai para o lado esquerdo, aí à sua esquerda, que você vai chegar em Lucas capítulo 22. Lucas 22, versos 39 até o 41. Lucas 22, versos 39 até o 41. Será que todos acharam? Algum voluntário para oração? Lucas 22, versos 39 até o 41. Lúcia, levantou o dedinho? Pode abrir seu microfone, Lúcia, e ler para nós. Você levantou o dedinho? Isso, abriu. Lucas 22, né? Versos 39 até o 41. Pode ler. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entres em tentações. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Muito bem, Lúcia. Olha só, vamos destacar duas coisas nesse texto. Jesus chamou os discípulos para orar, né, no Monte das Oliveiras e explicou por que que eles deviam orar. Orar para que não entreis em tentação, tá bom? Olha que interessante. É errado sofrer uma tentação, ser tentado? Não. A tentação está aí. O inimigo está aí. Nós vamos fazer um estudo um dia sobre os ataques de Satanás, como é que funciona tudo isso, e até mesmo sobre a origem do mal, tá? Vai ser um estudo muito bom. Mas o inimigo está aí. Então, você ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. O próprio Jesus foi tentado, mas ele não caiu. E aqui ele diz, ó, orai para que não entreis em tentação. Esse entreis quer dizer cair ali na tentação, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a oração é importante por isso. Você quer ser melhor, quer vencer algum vício, quer vencer alguma tendência, sabe, que nós temos para a coisa errada, né? Tá na nossa natureza, parece o erro, né? Ore mais. Comece a orar. Que Deus vai te dar poder para vencer esse defeito que você não gosta. Vão vencer este pecado. Mas no verso 41, ele diz que Jesus se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Percebeu? De joelhos ele orava. Mas quer dizer que sempre eu devo orar de joelhos? Olha, eu oro aqui para começar o estudo assentado. Estou assentado, você também está sentado. Alguns estão deitados, ouvindo, né? Não tem problema. Mas qual é o ideal? O ideal, sempre que você puder, quando for fazer a sua oração sozinho, ajoelhe. Porque Jesus orava assim. Bom, qual é o sentido de ajoelhar? Deus é o nosso Pai, não é? É o nosso Pai. Mas Ele também é o Criador do universo, o Rei do universo, Todo-Poderoso, e nós estamos nos colocando ali no sentido, em posição de humildade diante dele. Por isso da oração. Se você já assistiu aqueles filmes antigos, a pessoa que se aproximava de um rei, ela colocava sempre um joelho no chão, né? Ali uma certa reverência a uma autoridade. Então nós ajoelhamos porque estamos diante da maior autoridade do universo, tá? Então Jesus ajoelhava e é interessante nós ajoelharmos também. Mais um exemplo disso está lá em Daniel. O livro de Daniel, você pode voltar aí para a esquerda de onde nós estávamos, tá bom? Vai passar por uma série de profetas ali menores, livros menores. Ele está do lado de Oséias, Daniel, tá bom? Se você passar dele, vai chegar em Ezequiel, mas vai folheando devagar aí,
Daniel, capítulo 6, verso 10. Então, nós estávamos em Lucas, né? Passa para a sua esquerda, o lado esquerdo da sua Bíblia, vai passar, entrar ali no Antigo Testamento e vai chegar no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel é um livro lindo, tá? Da experiência desse personagem chamado Daniel, que foi um homem muito fiel a Deus, e a história dele é inspiradora. E nós vamos ler um texto agora que é exatamente um pedacinho dentro de uma história que ele enfrentou ali de uma perseguição no reino, tá? Que ele estava sofrendo, exatamente sobre essa questão de oração. E ele nos ensina o que está no capítulo 6, verso 10. Será que todos encontraram? Eu vou fazer essa leitura, tá bom? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como é que Daniel costumava fazer sua oração? Era sentado? Não, Joelhos. de joelhos, ajoelhado, tá bom? E quantas vezes por dia ele orava, diz o texto? 3 vezes por dia, tá? Essa questão de orar 3 vezes por dia não é simplesmente aquela oração que nós fazemos na hora do almoço, a pessoa vai almoçar, faz uma oração rapidinha, não. É como Jesus falou, é tirar um tempinho, ajoelhar ali no seu horário de almoço, tem uns 10 minutinhos, então se afasta, ajoelha, fala com Deus. Acordou, ajoelha, fala com Deus. Na parte da tarde, noite, antes de dormir, fala com Deus de novo. 3 vezes por dia, Daniel orava ajoelhado, de joelhos, tá? Esta pergunta é muito boa e eu quero ouvir a resposta de vocês. Quero a sua participação, hein? Por que eu devo orar se Deus sabe todas as coisas? Pensa bem, Deus não sabe de tudo? Deus não sabe o que eu preciso? Deus não sabe se eu estou feliz, se eu estou triste? Deus já não sabe se eu estou com gratidão no coração ou não? Por que então que eu devo orar? Eu gostaria de uma ou mais respostas. O que você acha? Pode falar? Pode, eu quero exatamente ouvir vocês. Por- Seria para criar um vínculo com Deus e também, obviamente, reverenciar, né? Porque Ele é Deus, né? E a gente é que precisa buscá-lo. Correto, perfeito, perfeito. Algo mais? A Vander Sani levantou a mãozinha. Pode falar, só abre o microfone, Vander. Microfone. Eu não sei se eu te chamo de Vander ou Sani ou de Vander Sani. Aí você vai já me falar também. Clica aí no seu celular, vai aparecer o microfone, você clica nele para abrir o áudio. Isso. Porque ele quer ouvir direto da gente, para nós abrirmos o coração para ele, por mais que ele saiba de tudo. Muito bom, muito bom. É isso aí. O que mais? Por que que eu devo orar se Deus já sabe de todas as coisas? Alguém tem mais alguma resposta? Opa, o Gabriel. Vamos lá, Abrir Gabriel. aqui, porque a oração é o caminho, eu entendo assim, que move a nossa transformação, entendeu? E quando a gente, em oração, a gente começa a escutar, entender Deus, a gente consegue começar a se transformar através desse relacionamento que a gente tem com Deus. Muito bom, perfeito. Exatamente. Alguém gostaria de falar? Mais alguém? Gente, todas as respostas assim então Pode são falar? corretas, tá? Everton. Sim. Para termos uma conexão com Deus, Sim, para estarmos ligados com Deus, não é isso que você quer dizer? isso, conectados. Exatamente. Gente, é isso daí. Você vê que coisa interessante? Basta a gente pensar um pouquinho
que nós encontramos essa resposta. Mas por que eu devo orar se Deus sabe todas as coisas? Você já deve ter ouvido alguém falar isso, eu já ouvi também. Quando eu faço a oração, eu não estou falando nada de novo para Deus. Ele realmente já sabe. Mas o grande beneficiado sou eu. Porque com esse relacionamento com Deus, eu vou sendo transformado. Você já ouviu falar que pessoas que andam juntas, elas começam até a ficar parecidas? Já ouviu falar nisso ou não? A pessoa que ora começa a ficar parecida com Deus. Ah, mas qual é a imagem de Deus? Não, é parecido na forma de pensar, parecido na forma de enxergar as coisas. Deus vai mudando o nosso pensamento, vai abrindo a nossa mente num campo para nós entendermos a vida espiritual, né? E isso que preenche o coração. Vocês se lembram quando Jesus disse assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Isso quer dizer que a nossa vida, ela não é só física, tá? Não é só coisas. Para nós ficarmos cheios, nós temos que ter esse alimento espiritual que vem da presença de Deus. Então, orar, além de mover a mão de Deus a nosso favor, ela transforma o nosso próprio interior, tá bom? Há coisas que Deus não vai fazer se nós não pedirmos. Nós temos que aprender a pedir. Jesus falou, ó, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, é necessário pedir, é necessário buscar, é necessário demonstrar gratidão. Comece a demonstrar gratidão a Deus que você vai ver a transformação da sua vida. Porque nós temos a tendência de focar nas coisas negativas, né? Tem 10 coisas positivas no dia, acontece uma negativa, nós focamos nela. Quantas bênçãos você tem aí na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, você está vivo, né? Quantas coisas para agradecer, a respiração. Sabe que agora no carnaval eu fui acampar, não sei se eu falei para vocês. Gente, que coisa linda, a gente fica na cidade, a gente não vê as estrelas. Lá no acampamento, sem energia elétrica, assim, de noite, quando você olha para o céu, você fica encantado com as estrelas, a beleza da natureza. Então, quantas coisas nós temos para agradecer a Deus. Então, quando você ora, você está fazendo bem para você mesmo, porque essa conexão com Deus faz bem, tá bom? É isso daí, tudo que vocês falaram. Vamos prosseguir. Olha só. Condições para que a oração seja atendida. Preste muita atenção nesses versos, hein? Existem algumas condições que a Bíblia apresenta, não sou eu que estou falando, para a oração ser atendida. Você quer que a sua oração seja atendida? Com certeza, né? Então preste atenção. Provérbios, ó, estamos aqui em Daniel. Vá para o lado esquerdo da sua Bíblia. Você vai passar por Ezequiel, por Lamentações, Jeremias, Isaías, tá? E vai chegar em Provérbios. Vai passar por Cânticos, Eclesiastes e então chegar em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. Quem gostaria de ler? Daniele? Ótimo, Daniele. Pode abrir o seu microfone. Provérbios 28, versículo 9. Olha só, o que está escrito. Ouça, né? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só que interessante. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sabe o que quer dizer isso? É aquela pessoa que não quer a obediência. Ela vai para ouvir a lei, mas ela desvia o ouvido, ela não quer ouvir o que está dizendo o texto. É aquela pessoa que não quer saber qual é a vontade de Deus. Ela rejeita a Deus, mas ela só quer que Deus escute a sua oração e faça a sua vontade. Isso não é correto.
e essa oração não é atendida. Então, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, obediência é necessário, tá bom? Vamos obedecer a Deus, conforme nós vamos descobrindo qual é a vontade de Deus na nossa vida, vamos praticando, vamos praticando. Essa é a ideia. Vamos lá, tem mais um versinho, Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento, está perto do Apocalipse. Se você abrir lá no Apocalipse e voltar um pouquinho para o lado esquerdo, você vai chegar em Hebreus, tá bom? Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, verso 6. Deixa eu ver vocês. A Selma ainda está folheando a Bíblia. Pode procurar, Selma, tranquila. Hebreus 11, verso 6. Ver se tem mais alguém procurando. Vamos lá? Então, eu vou fazer a leitura. Está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, meu amigo, qual é a nossa perguntinha? Você lembra lá? Olha só. Condições para a oração ser atendida: ter fé, tá bom? Crer. Você vai orar, creia que Deus está te ouvindo. Você é um aluno, tem prova no dia seguinte, faça a oração e creia que Deus tem uma decisão importante no dia seguinte, faça a sua oração e creia que Deus ouviu e Ele vai fazer o melhor. Acredite, tá? Vai fazer o seu trabalho, vai ter alguma coisa que está te incomodando, creia, acredite, porque o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu tenho que exercer a fé, crendo que Ele está ouvindo e crendo que Ele vai fazer o melhor. Bom, o que eu não posso fazer na oração. Olha que interessante. O que eu não posso fazer na oração. Nós já estudamos várias coisas sobre oração, a melhor posição, o que eu devo falar, né? Falamos o objetivo aí da oração. E agora, o que eu não posso fazer na oração? Mateus, capítulo 6, verso 7. Mateus capítulo 6, versículo 7. O Evangelho de Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento. Eu posso ler? Pode, deixa eu só aguarda só um minutinho, Camila, para ver se todos já localizaram. Mateus capítulo 6, verso 7. Olha que pergunta intrigante, né? O que eu não posso fazer na oração? E não pode. Vamos lá, capítulo 6, verso 7. Pode ler, Camila. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gente, que verso. Quando você for orar, diz o texto, não useis de vãs repetições, tá? Não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então não pode usar de vãs repetições. Olha só, eu não posso ficar. Mas então, Eliselto, eu não posso pedir todos os dias a mesma coisa? Pode, mas você não pode, dentro da mesma oração, ficar falando a mesma coisa, repetindo uma mesma frase. Existem rezas, por exemplo,
que repete 10 vezes a mesma coisa, né? 20 vezes, 30 vezes, não, não. Não é esse o sentido da oração. Lembra que a oração é abrir o coração a Deus, é falar de forma racional, como a um amigo, abrir o coração. Então eu não preciso ficar repetindo, usando vãs repetições, tá? É falar. Você gostaria de ter um amigo que fica falando toda vez a mesma coisa? Falando aqui do seu lado e a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, não tem sentido, tá bom? Então, a oração, meu amigo, é abrir o coração a Deus. Fale, pode falar com as suas palavras. Não precisa ficar repetindo uma reza ou repetindo alguma coisa. Como eu disse, não tem problema nenhum fazer uma reza. Como, por exemplo, a oração do Senhor, né? O Pai Nosso. Você fazer a oração, tá certo. Só que você não precisa ficar repetindo o Pai Nosso 10 vezes dentro da mesma oração. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá. Então já vimos o que nós não podemos fazer. Vamos ver o próximo. Quantas vezes devo orar por dia? Já vimos lá a história de Daniel, capítulo 6, verso 10. E existem alguns outros versos aqui. Eu quero ler com você o Salmo 55. Olha que interessante. Salmo 55. Abre lá no meio da Bíblia. Salmo 55, versículo 17. Todos acharam? Salmo é fácil de localizar, né? Abre lá no meio da Bíblia, Salmo 55, versículo 17. Diz assim, olha só. À tarde, pela manhã, e quando? Ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha só. Quantas vezes no dia ele cita aqui que vai falar com Deus e Deus vai ouvi-lo? 3 vezes no dia. À tarde, que é o finalzinho do dia, né? Pela manhã e ao meio-dia. Olha que interessante. Por que que ele começa falando aqui pela tarde, tá? Na ideia bíblica, no período bíblico, não se calculava o dia, pela meia-noite já começa o novo dia. Não, começava o novo dia na tarde. Quando o sol se punha, já contava que começava outro dia. Então, a primeira oração era a oração quando o sol se punha, que era a oração da tarde ou da noite. Faz a oração de tarde, a oração pela manhã e a oração ao meio-dia. Então, nós temos que ter esse hábito. Jesus tinha esse hábito, Daniel tinha esse hábito, o salmista, sabe, os personagens da Bíblia tinham esse hábito de orar 3 vezes por dia. Mas eu insisto, não é aquela oração rápida pelo alimento, é uma oração mesmo, tá? Tirar um tempinho para ajoelhar e falar com Deus. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, vocês podem ler os demais versos. O Daniel 6, verso 10, nós já lemos, tá bom? Todos eles têm o mesmo sentido de orar 3 vezes ao dia. 1 Tessalonicenses fala que nós devemos orar sem cessar. É ter um pensamento em Deus durante todo o dia. Mas eu quero seguir com mais algumas informações para vocês. Como é que Deus responde às orações? Nós podemos aqui catalogar pelo menos 3 respostas possíveis de Deus, tá bom? Quando você faz uma oração, faz um pedido, Deus pode responder. Só para dar um passinho para trás, né? A oração não é só pedido, tá? A oração é pedido para Deus. A oração também é agradecimento. A oração também é narrar alguma coisa do dia, é conversar, é falar, tá? Mas sobre os nossos pedidos nas orações, Deus pode dar 3 possíveis respostas. Deus pode dar muitas outras, né? Mas 3 possíveis respostas se apresentam para nós. Deus pode dizer um sim, imediatamente. Eu já fiz oração de Deus responder assim, imediatamente. Sabe quando você perdeu alguma coisa e já procura, procura, procura e não acha? Aí você faz uma oração e logo após a oração você encontra. Poxa, é uma resposta de Deus, né? Um sim imediato. Ou um problema e você clama, Senhor, me socorre, me ajuda e alguma coisa acontece. Então, é uma resposta sim, imediata. Mas Deus também pode responder com um não. Como é que você reage
quando você pede algo para Deus e Deus diz não. Há pessoas que pensam, preste muita atenção, que ter fé, a pessoa que tem fé é aquela que recebe somente o sim de Deus. E Deus faz tudo o que ela pede. Isso não é ter fé. Fé é aceitar a resposta de Deus. É saber que você orou, que você pediu, é crer que Deus ouviu. E se Deus disser um não, se não acontecer o que você quer, é acreditar que Deus está no controle e ele sabe o que é o melhor. Entendeu bem? Então, Deus pode dizer sim, um não, ou ele pode dizer espere um pouco, ainda não é a hora. Você faz um pedido para Deus e ele não diz o sim imediatamente, mas também não diz o não. Ele está pedindo para você aguardar um pouco, que não chegou aquele momento ainda. Quantas pessoas eu já conheci que oraram por anos pedindo alguma coisa? A minha mãe, por exemplo, orou por um ano pelo meu pai. Eu já contei aqui que o meu pai era alcoólatra e ela veio, minha mãe veio para a igreja, descobriu o evangelho, descobriu a verdade, né? E ela ficou orando pelo meu pai por um ano. E a oração dela foi respondida um ano depois. Meu pai também veio, estudou a Bíblia, foi batizado, foi transformado. Eu conheci mulheres que já oraram pelos maridos por mais de 10, 15, 20 anos. E então, Deus respondeu. Depois de 20 anos, teve a oração atendida. Você vê? Então, a perseverança na oração também é importante. Orar e perseverar. E crer que Deus ouviu e Ele vai fazer o melhor. O correto é quando nós oramos, acabamos de fazer a oração, é soltar os ombros, é relaxar. Porque se você já pediu e Deus ouviu, agora aguarde, tá bom? Acreditar. Vamos lá. Oi, Eliselto, por Oi, favor. pode falar. Deixa eu abrir o meu aqui para eu enxergar a senhora. Cadê? É, Pode falar. Então, é, eu orei pelo meu marido 21 anos. Olha só. 21 anos. Ele bebia, fumava muito, e eu queria, né, que Deus tocasse nele para que ele parasse, né, e reconhecesse que há um Deus que pode todas as coisas. Após 21 anos, né, ele foi parando, parando, parando. Após 21 anos, ele estudou a Bíblia e se batizou. Olha que Vinte e história um boa. anos. Parabéns, irmã Jô, pela perseverança na oração, né? Um lindo testemunho. Bom, muito obrigado pelo testemunho aqui ao vivo. Eu já ouvi muito dessas histórias e Deus responde. A nossa parte é ter fé, tá bom? Ter fé, acreditar. Então vamos lá. Jesus tinha costumes, tá bom? A Bíblia fala de alguns costumes que Jesus tinha. E eu quero ler com você agora um destes costumes. Qual era o costume de Jesus? Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 14, verso 23. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 23. Eu posso fazer a leitura? Está escrito assim, olha só, Jesus tinha acabado de falar para uma multidão, né? E despedidas as multidões, olha só. Não é nem só uma multidão, são as multidões. Jesus era maravilhoso, ele falava para muitas pessoas, tá? Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar de que jeito? Sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus orava sozinho, tinha esse costume, como eu disse aí no comecinho. Dá uma olhadinha agora em Lucas. Estamos em Mateus, vai para o lado direito, e vai chegar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Você percebe como a Bíblia fala sobre oração? Quantos versos nós já lemos?
é porque isso é muito importante, tá bom? Quando você vê um cristão desanimado, sabe, da fé, pode ter certeza que ele está orando pouco, porque a oração é a respiração da alma. Capítulo 6, versos 12 e 13 de Lucas. Posso ler? Pode, Todos acharam? pode ler, Manjô. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Muito obrigado, irmã Jô. Olha só que texto fantástico. Alguma vez você já passou a noite inteira orando? O texto diz que Jesus passou a noite toda orando a Deus. Por isso, sabe, o segredo da vitória está na oração. E Jesus está mostrando para nós, a Bíblia deixa registrado. Jesus tinha algo muito importante para fazer no dia seguinte, o que era escolher, nomear os 12 discípulos. E para isso ele passou a noite orando. Então devemos aprender, orar. Quanto mais atribulados nós estamos, maior deveria ser a nossa motivação para orar mais. Com mais responsabilidade, decisões importantes, ore mais, tá bom? Ore mais, aprenda a orar. Eu quero muito que você saia do estudo de hoje com vontade de fazer uma oração, com vontade de orar, de sentir a presença de Deus do seu lado, sabe? A portinha do quarto fechada, como nós falamos, um silêncio, só você e Deus conversando. Você vai ver como isso vai fazer bem para você e vai te dar vontade de fazer mais isso, tá? Estamos seguindo para o fim do nosso estudo. Temos duas histórias aqui de resposta à oração, tá? A oração tem poder, tá bom? A oração tem poder. Vou deixar a Daniel capítulo 6 para você ler depois sozinho. Vai acabar o estudo, se você puder, já leia agora à noite mesmo. Mas nós vamos ler juntos agora Atos capítulo 12. Você está em Lucas, vai um pouquinho para a direita, vai passar o Evangelho de João e depois o livro de Atos. É uma história de oração muito bonita. Atos capítulo 12, versos 1 até o 12. Eu vou fazer essa leitura, Atos capítulo 1, então você já entendeu que Daniel 6, do 1 ao 28, é para você ler depois. Ali tem a resposta de uma oração também. Agora nós vamos ler juntos somente Atos 12. Deixa eu ver se todos encontraram. Eu vou fazer a leitura e vou comentar os versinhos. E vamos terminar. Então, Atos 12, verso 1, começa assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Olha só, a igreja estava sofrendo uma perseguição muito grande. Bom, e o rei aqui, o rei Herodes, mandou prender alguns discípulos. E prendeu Tiago, irmão de João. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Tiago e João eram irmãos, seguiam Jesus. E Tiago foi morto à espada. Tá bom? O texto diz: passou ao fio da espada. E a igreja estava muito preocupada com a perseguição que ela estava sofrendo. Diz o verso 3 agora: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Herodes viu que estava ganhando o favor do povo, foi lá e prendeu também Pedro, tá? O grande apóstolo que nós conhecemos, estudando tanto, talvez o mais famoso dos apóstolos, né? Pedro. Um dia nós podemos falar um pouco mais sobre ele. Prendeu Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas,
de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Preste muita atenção, nós vamos ter duas forças agora. Uma é a força do Estado. Um rei mandou prender Pedro, discípulo de Jesus. E nós temos outra força. Qual é a força? A força da igreja que estava orando. Sabe, eu penso numa igreja de pessoas simples que estavam lá reunidas, orando para que Pedro não fosse morto. Eles já tinham ouvido falar, Tiago estava morto, o discípulo Tiago, havia uma tristeza muito grande. E agora Pedro foi preso e ele ia passar a noite na prisão e depois ia ser levado para julgamento e muito provavelmente seria morto também. E a Bíblia diz que havia 4 escoltas de 4 soldados cuidando de Pedro, ou seja, havia turnos de soldados que se revezavam e cada turno 4 soldados cuidando do apóstolo, prendendo ele ali. Além disso, ele ficava acorrentado no cárcere. Mas o que estava acontecendo? Diz o texto, havia oração incessante por ele por parte da igreja. Você tem ideia do que vai acontecer? Temos aqui um Estado prendendo um apóstolo e a igreja orando. Vamos ver o que vai acontecer? Verso. Deixa eu ver aqui que meu óculos. Verso 6, né? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha só, Pedro estava dormindo, 2 soldados ficavam junto dele, e ele estava ali acorrentado. E mais soldados na porta, mais 2 na porta. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio o quê? Anjo do Senhor. Estão acompanhando a leitura? E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Para por aqui. Pedro estava preso, soldados ali junto com ele, soldados dentro da cela, soldados fora da cela, ele acorrentado. Diz a Bíblia que um anjo apareceu. A igreja estava orando e um anjo apareceu ali na cela, iluminou a cela, diz o texto. Mas você vai perceber que somente Pedro acordou. Isso é coisa de Deus. Manteve aqueles soldados dormindo. Pedro então despertou, o anjo tocou nele e falou: olha, levanta, acorda, né? Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Sabe o que é isso? Eram correntes. E caíram sozinhas, abriram as correntes. Agora vamos para o versículo 7. 8. Perdão, verso 8. Eu troquei meu óculos, mãe. Daqui a alguns dias chega. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso 9 agora. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ele nem estava achando que aquilo era de verdade. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você ficou atento para tudo que aconteceu aqui? O poder de Deus sobrenatural agindo para libertar Pedro. Pedro, só ele despertou dentro daquela cela. O texto diz que ele colocou a sua roupa, calçou ali as sandálias,
O anjo, ele estava esquecendo a capa, o anjo falou: não, 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 leva a capa também. Pegou a sua capa e ele foi saindo por meio dos soldados, os soldados não despertavam, e tinha um grande portão, e a Bíblia diz que esse portão abriu automaticamente. É o primeiro portão automático da história, viu, Gabriel? Primeiro portão automático da história. Tum, abriu automaticamente. Pedro achava que era uma visão, um sonho, alguma coisa, e ele só caiu em si quando ele estava lá no meio da rua já, e o anjo então desapareceu, e ele percebeu que ele estava sendo liberto, e ele vai até a casa de uma mulher, onde as pessoas estavam orando. Amém por uma história dessa? A oração tem poder, meu amigo. Acredite nisso. Ore mais. Faça uso dessa ferramenta que Deus deixou para mim e para você. Essa ferramenta tão poderosa que é a oração. Que Deus abençoe você, tá bom? Eu quero te Ô, convidar. boa noite, Ô, Amaral, tudo bem? tudo bem? Peço desculpa aí. Só para complementar esse texto aí que você colocou aí, o Pode, claro. que aconteceu aí? Foi feita a parte de Deus, porém também Pedro tem que fazer a parte dele. E quando nós oramos, entendeu? Nós pedimos, por exemplo, a Deus: Senhor, me abençoe que eu consiga um trabalho, que eu consiga passar na escola, que eu consiga alguma coisa. Nós temos também que fazer a nossa parte. Nós temos que Correto. orar, porém fazer a nossa parte. Se ali Pedro não tivesse se levantado, deixasse que tudo que Deus fizesse a parte dele, ele estaria morto. Então ele teve que fazer a parte dele. E assim é com nós também. Nós pedimos oração, Senhor, preciso realizar isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sem a nossa parte, Deus também não se agrada que vá fazer tudo sozinho. Muito bem lembrado, Amaral. Muito obrigado pela participação. Como nós falamos de oração, eu quero que você faça uma oração agora. Não, nós não vamos escutar a sua oração, tá bom? Você vai falar com Deus sozinho, só você e Deus. Eu vou marcar aqui no meu relógio 1 minutinho, nós vamos fechar os olhos. Feche seus olhos, fale um pouquinho com Deus aí no silêncio. Deixa eu ver se todos os microfones estão desligados, né? Só você e Deus. E depois, na sequência, eu vou começar a falar e vou terminar com uma oração, tá bom? Vamos fazer esse exercício? Quem sabe tem alguma coisa que está te afligindo, está te preocupando. Fale você e Deus. Feche seus olhos. Não precisa sair som da sua boca. Deus sabe o que está na sua mente. Abra o seu coração. Agradeça a Deus pelas suas vitórias. Fale com Ele nesse momento, tá bom? Vamos orar e daqui a pouquinho eu faço a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que tivemos. Como é agradável, Senhor, estudarmos sobre a oração, esse meio de comunicação tão importante que o Senhor deixou e que é fonte de poder, é fonte de paz, é fonte de alegria. Abençoa, bom Pai, esse grupo que está ouvindo esse estudo, os que vão ouvir a gravação também. Que todos, bom Pai, possam ter uma vida de oração e que possam ter a paz que só o Senhor pode dar. Abra os nossos olhos, Senhor, para entendermos as questões espirituais tão importantes e relevantes. Nós voltamos a agradecer por todas as bênçãos pela nossa família, pela saúde, pela paz. Dá-nos, bom Deus, uma boa noite de descanso e que amanhã possamos ter um dia feliz na presença do Senhor. É o que pedimos por Jesus. Amém.